Se você acredita que a arte é a testemunha silenciosa da história, que por trás de cada pintura ou escultura existe uma verdade que seus criadores tentaram nos contar, então deixe o seu like para nos ajudar a decifrar este mistério. E comente abaixo qual obra de arte você acha que esconde o maior segredo. A história de hoje se passa em um lugar onde as paredes têm ouvidos e as estátuas têm alma. E uma jovem restauradora está prestes a descobrir que algumas melodias, uma vez ouvidas, jamais podem ser esquecidas. Em 1969, o Brasil era um país que aprendia a falar em sussurros. O ar, pesado pela repressão dos anos de chumbo da ditadura militar, parecia mais denso, e a desconfiança era a sombra que acompanhava cada cidadão. No entanto, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, a história parecia oferecer um refúgio. Suas ruas de pedra, suas igrejas barrocas coroadas de ouro e seus casarões coloniais projetavam uma sensação de permanência, como se a beleza do passado pudesse blindar seus habitantes das brutalidades do presente. Era nesse cenário de beleza e tensão que vivia Sofia Mendes. Aos 22 anos, ela era a aluna mais promissora de sua turma de restauração de arte. Uma jovem cuja paixão pelas obras dos mestres do passado era uma forma de se conectar com um mundo mais puro, mais eloquente. Para Sofia, o ateliê empoeirado nos fundos de um casarão do século XVIII era mais do que um local de trabalho. Era um santuário, um lugar onde ela podia dialogar com os mortos através de suas criações, longe dos olhares vigilantes dos vivos. Essa necessidade de refúgio não era um acaso. Sofia era filha de um professor de História da Universidade Federal, um homem brilhante que fora compulsoriamente aposentado pelo regime, sua carreira destruída por sua recusa em reescrever o passado para agradar aos novos donos do poder. Desde então, um silêncio amargo se instalara em sua casa, e Sofia desenvolvera uma aversão visceral a qualquer forma de autoritarismo e uma crença fervorosa de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único alicerce sólido sobre o qual se poderia construir algo. Seu idealismo, no entanto, ainda era de natureza acadêmica, uma chama contida nos limites de seu amor pela arte. Ela ainda não sabia que a história que seu pai fora proibido de contar e a arte que ela tanto se esforçava para preservar estavam prestes a colidir de forma violenta e irrevogável, transformando seu santuário em um campo de batalha. A tarefa que mudaria sua vida chegou em uma manhã fria de junho, trazida por um curador do Museu da Inconfidência. Era uma peça de valor inestimável e reputação sombria. O Anjo Plangente, a obra-prima do lendário entalhador do século XIX, Ambrósio de Seixas. A escultura, em tamanho natural, representava um anjo de feições andrógenas, com uma das mãos pressionando o peito e o rosto contorcido em uma expressão de agonia tão realista que era desconfortável de se olhar. As asas, magnificamente detalhadas, pareciam pesadas demais, como se o anjo estivesse prestes a desabar sob o peso de uma dor invisível. A peça era famosa não apenas por sua perfeição técnica, mas pela lenda que a envolvia. Diziam que Ambrósio de Seixas, um artista de temperamento melancólico e genialidade atormentada, havia se apaixonado por uma mulher casada da alta sociedade local. Consumido por um amor impossível, ele teria entalhado o anjo como um testamento de seu sofrimento antes de tirar a própria vida, enforcando-se em seu ateliê. A lenda se aprofundava com histórias sussurradas ao longo das gerações. Diziam que em certas noites de lua cheia, lágrimas de seiva escorriam dos olhos de madeira do anjo e que um lamento baixo podia ser ouvido emanando da peça. Era considerada uma obra amaldiçoada, um ímã para a tristeza, e por isso passara décadas confinada em um depósito do museu. Agora, o novo diretor, um homem mais progressista, queria exibi-la como a peça central de uma nova exposição, e a tarefa de restaurá-la, de limpar as camadas de poeira e medo que a cobriam,
coube a Sofia. Para ela, a maldição era apenas folclore, o tipo de história que o povo cria para dar sentido ao sublime. O que a fascinava era a oportunidade de tocar a obra de um mestre, de entender as escolhas por trás de cada entalhe, de sentir, através da madeira, a pulsação da mão que a criara um século antes. Ao receber a peça em seu ateliê, Sofia sentiu um arrepio. O anjo era mais imponente e perturbador do que as fotografias sugeriam. Sob a luz fraca, os olhos da estátua pareciam segui-la, e a expressão de dor era tão profunda que parecia conter todo o sofrimento do mundo. A escultura não era apenas um objeto de arte, era uma presença, uma entidade silenciosa que trazia consigo o peso de sua história trágica. Sofia se preparou para o trabalho, sem saber que estava prestes a se tornar a confidente de um segredo que a madeira guardara pacientemente por 100 anos. Se você também sente que há mais nas lendas do que aparenta, inscreva-se no canal, pois estamos prestes a desvendar um mistério que vai muito além do sobrenatural. Os primeiros dias de trabalho foram um ritual de devoção. Sofia, vestida em seu avental manchado de solventes, movia-se ao redor do anjo com uma delicadeza quase cirúrgica. O processo de restauração era lento, meditativo. Começou com a limpeza da superfície, a remoção cuidadosa da poeira e da fuligem de um século de esquecimento. Com cada camada de sujeira que removia, novos detalhes vinham à luz. A veia sutilmente saltada no pescoço do anjo, a forma como os dedos se enterravam na madeira do peito, a textura quase real das penas nas asas. Sofia se sentia como uma arqueóloga da alma, escavando as emoções que Ambrósio de Seixas havia fossilizado naquela peça de cedro. Ela passava horas em silêncio, a única companhia sendo o som de seus instrumentos e a presença imponente da escultura. Quanto mais tempo passava com o anjo, mais a narrativa do artista suicida por amor lhe parecia incompleta. A dor expressa na madeira era real, inegável, mas havia algo mais. Havia uma tensão, uma fúria contida, uma inteligência aguda que contradizia a imagem de um homem que simplesmente desistira. Foi durante a análise estrutural que a primeira anomalia surgiu. Ao examinar a junção de uma das asas com o dorso da escultura, Sofia notou uma linha de emenda quase imperceptível, uma sutileza de marcenaria que não correspondia ao estilo de Ambrósio, que era conhecido por esculpir a partir de blocos únicos de madeira sempre que possível. Intrigada, ela começou a mapear toda a peça com pequenos toques, ouvindo a ressonância da madeira. E então ela encontrou uma pequena área nas costas, entre as asas, que soava oca. Era uma discrepância mínima, algo que apenas um ouvido e um toque, treinados por anos de intimidade com a madeira, poderiam perceber. Era um segredo. A emoção da descoberta a eletrizou. Não era incomum que artistas antigos escondessem pequenos segredos em suas obras. Uma assinatura oculta, uma data, mas aquilo parecia diferente. A complexidade da junta, a precisão da cavidade, era deliberado demais, complexo demais para ser um mero capricho. Por dias, ela estudou a área tentando entender o mecanismo de abertura, temendo danificar a obra. A solução não era a força, mas a lógica, um quebra-cabeça que Ambrósio deixara para trás. A resposta estava na mão que pressionava o peito do anjo. Um dos dedos, que parecia fundido ao corpo, era na verdade uma alavanca minúscula. Com o coração batendo forte, Sofia aplicou uma leve pressão. Com um clique suave e seco, um som que quebrou um silêncio de 100 anos, uma pequena seção nas costas do anjo se deslocou, revelando não uma cavidade vazia, mas um compartimento engenhoso, forrado de veludo desbotado. O fôlego de Sofia ficou preso na garganta. Diante de seus olhos, aninhado no compartimento, estava um objeto que não pertencia àquele século, nem a qualquer outro.
Era um mecanismo intrincado de pequenas engrenagens de madeira, cilindros e pinos metálicos, semelhante a uma caixa de música, porém muito mais complexo e claramente artesanal. Não havia manivela para dar corda. No centro do mecanismo, enrolado com um cuidado extremo, estava um pequeno pergaminho. As mãos de Sofia tremiam enquanto ela o retirava. Ao desenrolá-lo, viu que não continha palavras, mas sim uma partitura musical. A notação era estranha, arcaica, misturada com símbolos que ela não reconhecia. Não era uma melodia simples, mas uma composição complexa, cheia de dissonâncias e passagens que pareciam matematicamente codificadas. Naquele momento, a percepção de Sofia era puramente acadêmica. Ela havia descoberto um tesouro, um segredo da história da arte. Ambrósio de Seixas não era apenas um mestre entalhador, mas também um inventor, um músico, um Da Vinci dos trópicos. A história do suicídio por amor parecia cada vez mais uma simplificação grosseira de uma mente muito mais complexa e brilhante. Sua primeira reação foi de júbilo. Aquela descoberta redefiniria o legado de Ambrósio, seria o tema de sua tese, talvez o início de sua carreira como uma respeitada especialista. Ela ainda não via a sombra que aquela melodia projetava. Para ela, era apenas música, uma relíquia fascinante de um gênio esquecido. Ela passou o resto do dia documentando tudo, fotografando o mecanismo, transcrevendo cuidadosamente as notas musicais para um caderno, sua mente fervilhando com as possibilidades. O ateliê, seu refúgio, agora era o palco de uma descoberta histórica. Ela se sentia a única guardiã de um segredo maravilhoso. O anjo, antes uma figura de pura dor, agora parecia olhá-la com cumplicidade, como se estivesse satisfeito por finalmente ter entregado sua mensagem. Mal sabia Sofia que aquela partitura não era um convite para o mundo da arte, mas uma intimação para um tribunal secreto onde os crimes do passado ainda aguardavam julgamento. E que ao tentar decifrar a melodia, ela estava, na verdade, se voluntariando para ser a principal testemunha. Fique conosco até o final, pois a Sinfonia do Perigo está prestes a começar e seus primeiros acordes serão fatais. A complexidade da partitura ultrapassava em muito o conhecimento musical de Sofia. Os símbolos misturados às notas eram um enigma dentro de outro. Ela sabia que precisava de ajuda, de alguém que pudesse não apenas ler a música, but also read between the lines. O nome que lhe veio à mente foi o de professor Otávio, um musicólogo idoso e semi-aposentado, que fora um dos melhores amigos de seu pai, antes do expurgo na universidade. Otávio vivia recluso em um casarão no alto de uma das ladeiras de Ouro Preto. Um labirinto de livros, partituras e instrumentos antigos. Ele recebeu Sofia com um afeto paternal, mas seus olhos, antes brilhantes de curiosidade intelectual, agora carregavam uma névoa de medo e resignação. A marca dos homens que viram seu mundo desmoronar. O estudo do professor cheirava a poeira, couro e história. Sofia desenrolou a transcrição da partitura sobre uma mesa já lotada de volumes abertos. A reação de Otávio foi imediata. Primeiro, um fascínio profissional. Ele reconheceu a caligrafia musical como sendo do século XIX, mas a estrutura da composição era anárquica, vanguardista demais para a época. Então, seu olhar caiu sobre os símbolos. A cor sumiu de seu rosto. Ele se levantou e foi até uma estante trancada, de onde retirou um livro antigo e gasto. "Isto não é apenas música, minha filha", disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. "É uma cifra. Mais especificamente, uma cifra polifônica. Era usada por certos grupos republicanos e abolicionistas antes da queda do Império. Cada nota, cada pausa, cada símbolo tem um valor numérico ou alfabético. A melodia é apenas o véu que esconde a mensagem." O entusiasmo de Sofia cresceu, mas o professor parecia cada vez mais perturbado. "Ambrósio de Seixas." Ele murmurou o nome para si mesmo.
Eu me lembro de algo, uma história que meu avô contava, que ele não se matou, que ele foi silenciado por mexer com gente poderosa. O professor olhou para Sofia com uma seriedade que gelou a jovem. Largue isso, ele disse a voz firme. Ponha de volta no anjo e esqueça que encontrou. Ouro Preto é uma cidade construída sobre segredos. E os descendentes daqueles que silenciaram Ambrósio ainda estão entre nós. Eles não mudaram. O poder apenas trocou de uniforme. Mas o aviso de Otávio teve o efeito contrário. A menção a silenciar e poder conectou o mistério de Ambrósio diretamente à história de seu pai. A brutalidade do presente que a sufocava. Não era mais uma questão acadêmica, era pessoal. Sofia deixou a casa do professor com a mente em turbilhão. Uma mistura de excitação e um medo novo, ainda sem forma. O aviso de Otávio ecoava em sua cabeça, mas a semente da obsessão já havia sido plantada. Ela decidiu, por enquanto, seguir o conselho dele em parte. Não contaria a mais ninguém sobre a descoberta. Trabalharia na decodificação sozinha, em segredo. Ao voltar para o ateliê, no entanto, a primeira onda de gelo real percorreu sua espinha. A porta, que ela tinha certeza de ter trancado, estava levemente entreaberta. Seu coração disparou. Ela entrou devagar, cada sentido em alerta máximo. À primeira vista, tudo parecia normal. O anjo continuava em seu lugar, imponente e silencioso. Mas então, ela começou a notar as pequenas coisas, as discrepâncias que apenas quem vive e respira em um espaço poderia perceber. Um livro de referência de pigmentos estava fora do lugar. Um pincel que ela deixara em uma bandeja agora estava ao lado. E, o mais assustador de tudo, seu caderno de anotações, onde ela transcrevera a partitura, estava sobre a mesa, mas aberto em uma página diferente da que ela havia deixado. Não fora um roubo, nada de valor fora levado. Fora uma busca, profissional, silenciosa e minuciosa. Alguém entrara ali, procurara por algo e queria que ela soubesse que eles podiam entrar quando quisessem. O ateliê, seu santuário, havia sido violado. A sensação de segurança se despedaçou. Pela primeira vez, Sofia se sentiu exposta, vulnerável. O medo, antes uma abstração nas palavras de Otávio, agora era uma presença física, um arrepio na nuca, a sensação de olhos invisíveis a observando das janelas escuras dos casarões vizinhos. Ela correu até o anjo e verificou o compartimento secreto. O mecanismo e a partitura original ainda estavam lá. Seus invasores não sabiam onde procurar, ou talvez não soubessem o que procurar. Eles sabiam que ela havia encontrado algo, mas não sabiam o que. Isso lhe dava uma pequena e perigosa vantagem. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Cada rangido do assoalho de madeira, cada uivo do vento nas vielas de ouro preto soava como uma ameaça. A melodia de Ambrósio já não era uma curiosidade histórica, era um fardo. E ela começou a entender que o peso que fazia o anjo de madeira parecer prestes a desabar não era uma dor etérea, mas o peso de um segredo mortal. O que você faria se estivesse no lugar de Sofia? Continuaria a investigação ou atenderia aos avisos e se afastaria do perigo? Compartilhe este vídeo com um amigo que adora um bom dilema e deixe sua opinião nos comentários. O golpe seguinte veio 2 dias depois. E foi brutal, definitivo. Sofia, ainda abalada pela invasão de seu ateliê, tentou contatar o professor Otávio para contar o que havia acontecido e talvez, finalmente, seguir seu conselho e abandonar a pesquisa. Mas o telefone de sua casa chamava incessantemente, sem resposta. Preocupada, ela decidiu ir até lá. Encontrou a rua do professor bloqueada por uma ambulância e um carro da polícia. Um pequeno grupo de vizinhos cochichava na calçada. O coração de Sofia gelou. Ao se aproximar, ouviu fragmentos da conversa. Coitado, idade já avançada, escorregou na escada, sempre foi tão cuidadoso. Um policial, com a expressão entediada de quem lida com a rotina da tragédia, confirmou a história.
Professor Otávio havia sofrido uma queda grave. Estava vivo, mas em coma no pequeno hospital da cidade. A versão oficial era de um lamentável acidente doméstico. Mas Sofia sabia que não era verdade. Ela conhecia a casa do professor, a forma meticulosa como ele organizava seus livros e se movia por entre os corredores estreitos. Acima de tudo, ela conhecia o medo em seus olhos quando ele a alertou sobre o perigo. Aquilo não fora um acidente. Fora uma mensagem endereçada a ela, entregue através do corpo quebrado de um velho indefeso. O sussurro na escuridão havia se transformado em um grito ensurdecedor. A culpa a atingiu como uma força física, deixando-a sem ar. Se ela não o tivesse envolvido, se tivesse ouvido seu aviso, a dor da perda e a raiva da injustiça se fundiram em uma nova e fria determinação. A curiosidade acadêmica morreu ali, na calçada em frente à casa do professor. O que nasceu em seu lugar foi uma necessidade de vingança, uma sede de expor quem quer que fosse responsável por aquilo. Eles haviam cruzado uma linha, tinham tentado silenciar um homem bom para proteger seus segredos, exatamente como, ela agora tinha certeza, haviam feito com Ambrósio de Seixas um século antes. A melodia entalhada no anjo não era mais apenas a chave para um mistério do passado. Era a única arma que ela tinha para lutar contra os monstros do presente. Ela não iria mais fugir ou se esconder. Iria decifrar aquela mensagem, custasse o que custasse. Seria a voz de Ambrósio e a justiça de Otávio. A partir daquele momento, o mundo de Sofia encolheu e se tornou mais nítido. O medo não desapareceu, pelo contrário, tornou-se seu companheiro constante, uma corrente elétrica sob a pele que a mantinha em estado de alerta perpétuo. Ela sabia que estava completamente sozinha. Ir à polícia seria como entregar a ovelha ao lobo. Em uma cidade pequena, sob um regime de repressão, a polícia e os poderes ocultos eram, com frequência, a mesma entidade. O próprio DOPS, a polícia política, tinha uma presença notória na região, monitorando as atividades da universidade e de qualquer um considerado subversivo. A própria Ouro Preto, antes um labirinto de beleza e história, transformou-se em um tabuleiro de xadrez perigoso. Cada rosto amigável poderia esconder um informante. Cada beco escuro, uma emboscada. Ela começou a notar os homens que não se encaixavam na paisagem. Homens de ternos mal cortados e sapatos gastos que tentavam parecer turistas, mas cujos olhos varriam a multidão com uma vigilância predatória. Eles não a seguiam de perto, mas estavam sempre lá, em uma esquina distante, sentados em um banco na praça, observando-a do outro lado da rua. Eram os corvos do regime, esperando por um movimento em falso. Sofia mudou sua rotina. Passou a trabalhar no ateliê apenas durante o dia, mantendo as portas e janelas trancadas, sempre atenta a qualquer som incomum. À noite, ela se trancava em seu pequeno quarto, com o caderno de anotações e os livros de criptografia que pegara emprestado da biblioteca antes do acidente do professor. Ela era agora uma prisioneira voluntária, sua única janela para o mundo sendo a busca febril pela chave da cifra de Ambrósio. O anjo em seu ateliê também mudou de significado. Não era mais uma obra de arte a ser admirada, mas seu único cúmplice, o cofre silencioso de seu segredo. Às vezes, na solidão de seu trabalho, ela conversava com a estátua, um monólogo sussurrado para o único ser em quem podia confiar. A investigação havia se tornado uma guerra de nervos. Uma corrida contra um inimigo sem rosto que parecia estar sempre um passo à sua frente. A sombra que se alongava não era mais apenas uma metáfora. Era uma presença real, espreitando em cada esquina de pedra daquela cidade secular, esperando o momento certo para engolir a última centelha de luz. Para combater um inimigo que se escondia nas sombras da história,
Sofia precisava mergulhar de cabeça nessas mesmas sombras. Ela transferiu o foco de sua pesquisa da criptografia para a vida do próprio Ambrósio de Seixas, tratando-o não como um artista, mas como a vítima de um crime não solucionado. Ela passou dias nos arquivos da cidade, um ambiente frio e silencioso, onde o cheiro de papel antigo era quase sufocante. Fingindo estar fazendo uma pesquisa para sua tese, ela pediu acesso a documentos do século XIX, registros paroquiais, transações comerciais, jornais da época. E lentamente, as peças começaram a se encaixar. O atestado de óbito de Ambrósio era suspeitamente vago, assinado por um médico cujas ligações com as famílias mais ricas da cidade eram notórias. Não houve inquérito policial, um fato estranho para o suposto suicídio de uma figura tão proeminente. Em um jornal amarelado de 1870, ela encontrou uma pequena nota, quase um sussurro impresso, que mencionava que Ambrósio era um conhecido simpatizante de ideias abolicionistas e republicanas radicais. A nota era um ataque velado, insinuando que sua morte talvez não fosse uma grande perda para a sociedade ordeira. A revelação mais importante veio de um livro de registros de uma igreja local. Ambrósio fazia parte de uma irmandade leiga, a Irmandade dos Homens Livres, que sob a fachada de uma associação de caridade funcionava como uma célula de ativismo político. Eles ajudavam a financiar a fuga de escravos e a imprimir panfletos clandestinos. E o mais importante, eles eram a principal oposição a outra sociedade secreta, muito mais antiga e poderosa, a Ordem do Santo Ofício da Coroa, uma organização ultraconservadora formada pelos descendentes da elite monarquista, senhores de terras e de escravos, que viam no movimento abolicionista uma ameaça direta a seu poder e a seu modo de vida. O que te move mais? A busca pela verdade ou o instinto de sobrevivência? Dê sua opinião nos comentários. E se esta teia de segredos está te prendendo, compartilhe o vídeo para que mais gente possa se juntar a esta investigação. A descoberta da existência de duas sociedades secretas antagônicas, cujas raízes fincavam-se no solo fértil de segredos de ouro preto, foi a peça que faltava no quebra-cabeça de Sofia. De repente, o mistério de um século de idade começou a projetar uma sombra terrivelmente familiar sobre o presente. Ela percebeu que a luta de Ambrósio não havia terminado com sua morte. Apenas mudara de nome e de contexto. A Ordem do Santo Ofício da Coroa, com sua defesa ferrenha da tradição, da propriedade e da hierarquia, era o embrião ideológico perfeito para os apoiadores do regime militar de 1964. Era provável, Sofia raciocinou, que a ordem não apenas tivesse sobrevivido, mas prosperado na nova ordem autoritária, seus membros ocupando posições de influência no governo, nas forças armadas e na economia local. Eles não eram mais senhores de escravos, mas eram os novos coronéis, os donos do poder que, mais uma vez, viam em qualquer um que pregasse a liberdade e a igualdade, como seu pai e seus colegas professores, uma ameaça a ser neutralizada. Sofia estava lutando contra o mesmo inimigo que Ambrósio, um monstro de muitas cabeças que se adaptava ao longo das eras, mas cuja essência de opressão e violência permanecia a mesma. Ela agora entendia por que sua investigação atraíra a atenção tanto dos agentes do DOPS quanto dos misteriosos homens que a vigiavam. Provavelmente eram faces diferentes da mesma organização. O DOPS era o braço oficial, a força bruta do Estado, enquanto os homens da ordem eram o poder paralelo, os guardiões de segredos históricos que, se revelados, poderiam manchar a reputação de famílias que se apresentavam como pilares da moralidade e do patriotismo. O anjo de Ambrósio não continha apenas a prova de um assassinato antigo, ele continha a chave para a raiz de uma conspiração que estava viva e ativa. A melodia não era apenas o testamento de um homem morto.
Era uma arma apontada para o coração de um sistema podre que unia o pior do passado imperial com o pior do presente ditatorial. A pressão sobre Sofia se intensificou, tornando-se quase insuportável. A Guerra Fria de vigilância deu lugar a uma intimidação direta. Em uma tarde, enquanto tomava um café em uma das praças da cidade, tentando clarear a mente, um homem sentou-se à sua mesa sem ser convidado. Ele tinha o rosto anônimo e o olhar vazio de um burocrata da violência. Sem se apresentar, ele começou a falar, a voz calma, quase cordial. Ele falou sobre como Ouro Preto era uma cidade de história e como era importante não perturbar os mortos. Falou sobre o pai de Sofia, mencionando detalhes de seu processo de aposentadoria forçada que apenas alguém com acesso a arquivos confidenciais poderia saber. Falou sobre o professor Otávio, lamentando o triste acidente e comentando sobre como as escadas podem ser perigosas para os idosos. Não era um diálogo, era um monólogo de ameaças veladas, cada palavra uma faca disfarçada de conselho. Uma jovem inteligente como você, ele disse ao se levantar, deveria se concentrar em seu futuro brilhante e não em quebra-cabeças que não levam a lugar nenhum. Ele se foi tão silenciosamente quanto chegou, deixando Sofia com o coração acelerado e um gosto amargo na boca. O recado era claro. Eles sabiam de tudo e a paciência deles estava acabando. Naquela mesma noite, ao voltar para casa, ela encontrou um envelope sob sua porta. Dentro, uma única folha de papel com uma frase impressa, recortada de jornais. A melodia é a chave para um túmulo. Eles ouvem. A mensagem era ambígua. Eles ouvem podia ser uma ameaça, um lembrete de que ela estava sendo constantemente monitorada. Mas também podia ser um aviso. A frase, a melodia é a chave para um túmulo, confirmava suas suspeitas. O segredo de Ambrósio não era um documento escondido em um arquivo, mas algo enterrado, literalmente. A mensagem anônima, diferente da visita do agente do DOPS, continha um elemento de ajuda, uma pista. Pela primeira vez, Sofia considerou a possibilidade de ter um aliado, alguém dentro do sistema, talvez um membro mais jovem da ordem com a consciência pesada, ou um dissidente que conhecia os segredos, mas não tinha como agir. Essa fagulha de esperança era perigosa, ela sabia. Podia ser apenas mais uma armadilha, mas era tudo o que ela tinha. Com as novas informações, Sofia mergulhou de volta na cifra com um foco renovado. As palavras túmulo e chave ecoavam em sua mente. Ela olhou para a partitura não mais como uma mensagem a ser lida, mas como um manual de instruções. Ela passou a ignorar os valores alfabéticos das notas e se concentrou em sua estrutura, seu ritmo, suas repetições. E foi então que ela viu o padrão. A composição estava dividida em seções, e cada seção terminava com uma sequência de notas que se repetia. Ela percebeu que essas notas correspondiam aos sons dos sinos das igrejas de Ouro Preto. Cada igreja tinha um conjunto único de sinos, com tons e dobres específicos, uma linguagem sonora que todos na cidade reconheciam. Ambrósio não havia escrito uma mensagem. Ele havia composto um mapa auditivo. A chave não era a melodia inteira, mas a sequência final. E o túmulo provavelmente estava na igreja cujo sino correspondesse àquela sequência. Ela passou uma noite inteira comparando suas anotações com um antigo livro sobre a cinecologia de Minas Gerais, que encontrara no acervo do pai. Finalmente, ela encontrou a correspondência. A sequência de notas era a dobra de finados da igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar, a mais rica e importante da cidade, o coração espiritual da elite local e, historicamente, a sede da Ordem do Santo Ofício da Coroa. E havia mais uma camada no enigma, uma pequena anotação ao lado da sequência final, um símbolo que Otávio não havia conseguido decifrar. Sofia, folheando os jornais antigos da época de Ambrósio, encontrou o mesmo símbolo em um anúncio da programação da Semana Santa.
O símbolo marcava o dia da procissão do enterro, que acontecia na sexta-feira da Paixão. Ambrósio havia deixado instruções precisas. A melodia dos sinos deveria ser tocada durante a maior procissão da cidade, um momento de caos e fervor religioso, quando a atenção de todos estaria voltada para as ruas e a segurança da igreja estaria relaxada. Era um plano audacioso, quase suicida, e a sexta-feira da Paixão estava a apenas 2 dias de distância. A sombra que se alongava sobre Sofia estava prestes a se fundir com a escuridão da noite mais sagrada e perigosa do ano. O dia da sexta-feira da Paixão chegou com um céu de chumbo, como se a própria natureza estivesse de luto. Ouro Preto estava transformada. As ruas, normalmente um fluxo de turistas e moradores, agora era um mar de fiéis vestidos de roxo e preto, movendo-se lentamente ao som das matracas que substituíam os sinos silenciados em sinal de luto. A atmosfera era de solenidade e dor, mas para Sofia era uma camuflagem perfeita. A procissão, que reencenava o enterro de Cristo, era o clímax da Semana Santa, um evento que paralisava a cidade e atraía a atenção de todos. Era o palco que Ambrósio de Seixas havia escolhido para seu ato final. Sofia sabia que não poderia simplesmente entrar na torre da matriz do pilar e tocar os sinos. Eles estariam em silêncio até a meia-noite do sábado de Aleluia. A melodia não era para ser tocada nos sinos grandes, mas talvez em um carrilhão interno, um órgão, algo que pudesse ser ouvido dentro da igreja. Não fora. O plano era desesperado. Vestida com um manto escuro e um véu cobrindo parcialmente o rosto, como muitas das devotas, ela se misturou à multidão. Seu objetivo era entrar na igreja durante a confusão da procissão, quando as portas estariam abertas e a vigilância focada no cortejo do lado de fora. O coração de Sofia martelava contra suas costelas, um tambor frenético contra a marcha lenta e fúnebre da procissão. Ela viu os rostos que aprendera a temer. O agente do DOPS, parado discretamente perto da entrada da igreja, e outros homens que ela reconhecia como os vigias da ordem, espalhados pela praça. Eles estavam esperando por ela. Eles sabiam que aquele dia era significativo. A mensagem anônima que recebera agora lhe parecia ter sido uma isca. Eles não sabiam o que ela faria, mas sabiam que ela faria algo. Estavam usando sua própria investigação contra ela, cercando-a. Recuar não era uma opção, ela era a única que podia dar voz à mensagem de Ambrósio. Com a respiração suspensa, aproveitando um momento em que um grupo grande de fiéis se acotovelava para entrar na igreja, ela deslizou para dentro, uma sombra entre as sombras. Qual você acredita ser a maior força de Sofia? Sua inteligência ou sua coragem? Deixe sua teoria nos comentários, pois ela precisará de ambas para sobreviver ao que a espera no coração do abismo. O interior da matriz do pilar era um assombro de ouro e escuridão. As centenas de quilos de ouro que cobriam as paredes e o altar brilhavam à luz trêmula de milhares de velas, criando um ambiente ao mesmo tempo celestial e opressor. A igreja estava lotada, o ar denso com o cheiro de incenso, cera derretida e a respiração coletiva de centenas de pessoas. Sofia abriu caminho pela multidão, seu olhar varrendo o local, procurando por algo que se conectasse à melodia. Foi então que ela viu, em uma capela lateral dedicada às almas do purgatório, um pequeno órgão de tubos, antigo e raramente usado. Em sua lateral, um entalhe discreto chamou sua atenção. Era a mesma assinatura estilizada de Ambrósio de Seixas que ela vira no anjo. Aquele era o instrumento. Ela esperou, escondida atrás de uma coluna maciça, enquanto a procissão do lado de fora atingia seu clímax. No momento em que o andor principal, com a imagem do Cristo morto, passou em frente à igreja, um coro começou a cantar um lamento fúnebre. A atenção de todos, dentro e fora, estava focada naquele ponto. Era a sua chance.
Deslizando até o órgão, ela se sentou e suas mãos trêmulas tocaram as teclas de marfim amareladas. Ela não tocou a melodia inteira, apenas a sequência final, a chave que identificara. As notas, graves e melancólicas, soaram discretamente, misturando-se ao canto do coro. Por um momento, nada aconteceu. A decepção começou a se instalar. Teria ela entendido tudo errado? Mas então, um som baixo e arrastado veio do chão, perto do altar-mor. Um rangido de pedra contra pedra. Invisível para a multidão, a vibração das notas do órgão, em uma frequência específica, havia acionado um mecanismo antigo, uma maravilha da engenharia acústica escondida sob o piso. A laje de um dos túmulos no chão da igreja, a de um bispo do século XVIII, moveu-se alguns centímetros, revelando uma fenda escura. Ela havia encontrado a entrada. Com o coração na boca, ela abandonou o órgão e, usando a distração contínua, conseguiu chegar à tumba e deslizar para a abertura antes que alguém a visse, descendo por uma escada de pedra para a escuridão fria de uma cripta secreta. A cripta era pequena e sufocante. O ar parado e gelado carregava o cheiro de terra úmida e de algo mais. O odor adocicado da decomposição lenta do tempo. A única luz vinha da fresta da laje acima, que ela deixara entreaberta. Diante dela, sobre uma base de pedra, estava uma caixa de chumbo pesada e selada. O túmulo de Ambrósio não continha um corpo, mas seu legado. Com as mãos trêmulas, ela forçou a tampa. Dentro, protegidos da umidade por um invólucro de couro e cera, estavam os documentos. Eram diários, cartas, registros contábeis. A história que eles contavam era ainda mais sombria do que ela imaginava. Ambrósio não descobrira apenas um assassinato ou corrupção. Ele havia descoberto que a Ordem do Santo Ofício da Coroa, após a abolição da escravatura, continuou a operar uma rede de trabalho escravo em minas de diamante remotas, usando como fachada obras de caridade. Os documentos listavam nomes, datas, transações. Uma prova irrefutável que destruiria a reputação das famílias mais poderosas do Império, cujos descendentes agora eram figuras proeminentes do regime militar, financiando a repressão em troca de favores e poder. Ambrósio fora assassinado para proteger esse segredo. Enquanto seus olhos percorriam as linhas da caligrafia desbotada, uma sombra bloqueou a luz da entrada. A laje se moveu e dois homens desceram a cripta. Um era o líder da ordem, um historiador e político local, cuja família era uma das mais antigas de Ouro Preto. Um homem que Sofia vira em eventos sociais, sempre falando da importância de preservar as tradições. O outro era o agente do DOPS, que a havia intimidado no café. Eles não estavam surpresos em vê-la ali. Admirável, disse o político com um sorriso frio. Levou apenas 100 anos para alguém ter a inteligência de Ambrósio e a coragem de seguir suas pistas. Uma pena que terá o mesmo fim. A verdade final foi revelada naquele cubículo subterrâneo. A ordem e o regime não eram apenas aliados, eram a mesma coisa. A continuação de uma linhagem de poder que sempre se baseou na exploração e na violência, mudando apenas de máscara ao longo dos séculos. O anjo de Ambrósio não chorava por um amor perdido, chorava pela alma de um país. E Sofia, encurralada no coração do abismo, estava prestes a se tornar mais uma nota de rodapé silenciosa em sua trágica história. A sensação de triunfo pela descoberta foi instantaneamente substituída pelo gelo do desespero. Encurralada na cripta, com a única saída bloqueada pelos dois homens, Sofia se viu no fim da linha. O político, cujo nome era Honório, falava com a calma de um predador que encurralou sua presa, saboreando o momento. Ele explicou como sua família e outras da ordem haviam prosperado por gerações, graças ao segredo de Ambrósio, e como a aliança com o novo regime lhes dera o poder de garantir que o passado permanecesse enterrado para sempre. O agente do DOPS, por sua vez, permanecia em silêncio,
o instrumento bruto da vontade de Honório. Mas enquanto Honório se deleitava com seu monólogo, o som da procissão do lado de fora mudou. O lamento fúnebre foi substituído por um tumulto, gritos, correria. O impensável havia acontecido. Um grupo de estudantes universitários, aproveitando a multidão, iniciou um protesto relâmpago contra a ditadura, bem em frente à igreja. O caos era a sua única chance. Em um ato de puro instinto, Sofia agarrou a pesada caixa de chumbo e a arremessou com toda a sua força contra a única lâmpada que iluminava a cripta, mergulhando o local em uma escuridão quase total. No instante de confusão, ela se jogou para o lado, escapando do agarrão do agente. O barulho do protesto lá fora se intensificou e o som de sirenes se aproximou. A atenção de seus captores estava dividida. Foi nesse momento que um terceiro homem apareceu na entrada da cripta. Era o jovem sacristão da igreja, um rapaz que Sofia vira várias vezes e que Honório tratava com desprezo. Em seus olhos não havia malícia, mas um conflito de pavor e decência. Ele não disse nada, apenas hesitou por um segundo, o suficiente para obstruir o caminho do agente do DOPS, dando a Sofia a fração de segundo que ela precisava. Ela não pensou. Correu, empurrou o rapaz para o lado e subiu a escada, saindo da cripta para o meio da igreja, agora em pandemônio com a polícia invadindo para reprimir o protesto. Ela não conseguiu levar a caixa, mas em sua mente, gravada a fogo pelo pânico, estava a informação mais importante, a lista de nomes que vira na primeira página do Diário de Ambrósio. Misturando-se ao caos, ela conseguiu sair da igreja e desaparecer nas vielas escuras de Ouro Preto. A fuga de Sofia de Ouro Preto foi uma jornada aterrorizante pelas veias ocultas do Brasil. Ela sabia que cada hora que permanecia na cidade aumentava suas chances de ser capturada. Os nomes que ela memorizara eram uma sentença de morte. Com a ajuda de um colega de faculdade ligado ao movimento estudantil, ela conseguiu contato com uma rede clandestina que ajudava perseguidos políticos a deixar o país. Foi uma descida a um mundo de codinomes, casas de apoio e medo constante. Por semanas, ela foi movida de cidade em cidade, escondida em porta-malas de carros e porões de casas de estranhos corajosos, sempre um passo à frente de seus caçadores. A imagem da cripta, o rosto de Honório, o sacrifício silencioso do sacristão e o corpo quebrado do professor Otávio a assombravam em noites sem sono. Ela não era mais a jovem idealista de antes. A ingenuidade fora arrancada dela, substituída por uma dureza forjada pela sobrevivência. Finalmente, em uma noite de tempestade, ela atravessou a fronteira, tornando-se mais uma exilada, uma identidade anônima em um país estrangeiro. De Paris, ela conseguiu contatar um jornalista de renome internacional, também exilado, e lhe entregou a história. Contou tudo. O anjo, a cifra, a cripta e, o mais importante, a lista de nomes, conectando a exploração de escravos no século XIX, à corrupção e aos crimes da ditadura. A história, quando publicada, causou um impacto significativo na imprensa internacional, manchando a imagem que o regime militar tentava projetar no exterior. No Brasil, no entanto, o artigo foi censurado, e as figuras poderosas citadas usaram sua influência para desacreditar a reportagem como propaganda comunista. Honório e os outros nunca foram formalmente acusados. A ordem recuou para as sombras, ferida, mas não destruída. Sofia, por segurança, adotou um novo nome e desapareceu na vida comum da Europa, uma guardiã silenciosa de uma verdade que o seu país se recusava a encarar. Se esta história de coragem e sacrifício te inspirou, deixe sua inscrição final e ative as notificações. A luta pela verdade nunca termina e sempre há novas vozes esperando para serem ouvidas. Anos se passaram. A ditadura militar no Brasil chegou ao fim e uma lenta e dolorosa transição para a democracia começou. As feridas do país estavam expostas
e uma nova geração de historiadores e jornalistas começou o trabalho de escavar as verdades que haviam sido sistematicamente enterradas. Foi nesse período de redescoberta que uma jovem historiadora, pesquisando sobre a repressão em Minas Gerais, encontrou o antigo artigo do jornalista exilado em um arquivo empoeirado. Intrigada pela história fantástica do anjo e da cifra musical, ela começou a puxar o fio da meada. Com a abertura de alguns arquivos da ditadura e a coragem recém-descoberta de algumas testemunhas, ela conseguiu corroborar a história de Sofia. A investigação culminou na reabertura da cripta na Matriz do Pilar. E para o espanto de todos, a caixa de chumbo de Ambrósio de Seixas ainda estava lá, escondida por mais uma década. Um segredo que a ordem, enfraquecida pela mudança dos tempos, não teve mais o poder de proteger completamente. A revelação dos documentos causou um escândalo nacional. As famílias nomeadas, ainda influentes, tiveram suas reputações destruídas. A história de Ambrósio foi reescrita, de um artista louco de amor para um herói e mártir da luta por liberdade. O anjo plangente foi retirado do depósito e colocado em um lugar de honra no museu. Sua expressão de dor não era mais vista como uma maldição, mas como o luto de um artista por um país que por tanto tempo escolheu a brutalidade em vez da justiça. Em um pequeno café em Florença, uma mulher de cabelos grisalhos, com o rosto marcado pela passagem do tempo, leu a notícia em um jornal brasileiro com semanas de atraso. Um sorriso triste e sereno tocou seus lábios. Sofia Mendes, a restauradora que queria apenas preservar a arte, acabou por ajudar a restaurar um pedaço da alma de sua nação. A justiça, ela aprendeu, raramente é um trovão. Na maioria das vezes, é uma melodia paciente, entalhada na madeira, que espera por um século, se preciso for, por alguém corajoso o suficiente para tocá-la.